Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós os tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vós, honra e glória eternamente. A vós, honra e glória eternamente. É isso, queridos. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Nós somos convidados na liturgia de hoje a deixar o nosso coração, a nossa vida, ser tomada pelo louvor, pela gratidão, de podermos reconhecer na nossa vida a presença deste Deus que veio em nossa direção, que vem nesta Santa Missa em nossa direção para nos libertar. A todo instante, Deus tem procurado maneiras de que eu e você possamos acolher na nossa vida a sua palavra. É o próprio Jesus que vai dizer, né? Se vocês acolherem a minha palavra, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos, se vocês permanecerem na minha palavra. E veja que muitas vezes nós dizemos crer em Deus, mas a nossa vida permanece da mesma maneira. Nós permanecemos nas mesmas situações, na mesma maneira de pensar, na mesma maneira de agir. Nós estamos vivendo aí a última semana da Quaresma, tempo de penitência, tempo de conversão, e a liturgia desta quarta-feira, Jesus está nos convidando para que nós possamos permanecer na palavra dele, permanecer nos mandamentos, tomar uma decisão na nossa vida. A pergunta é essa: de quem eu e você somos discípulos? Se nós somos discípulos verdadeiramente de Jesus, nós somos pessoas livres. E veja que a liberdade
nos dá esta graça de nós acolhermos o projeto de Deus, o sonho de Deus para a nossa vida, de tomarmos decisões, de termos a coragem, de ter a nossa vida iluminada. E tendo a nossa vida iluminada, somos nós mesmos, iluminados por Deus, que vamos percebendo as realidades que nós precisamos tirar da nossa vida. Caso contrário, veja, nós corremos um grande risco de passar a nossa vida envolvido em situações, em realidades que nos angustiam, envolvidos em situações que não mudam. Já percebeu que às vezes existem irmãos e irmãs que passam a vida inteira chorando o mesmo problema, que passa a vida inteira naquela mesma situação, que não se abre a graça desta possibilidade de vida nova, pessoas que se fecham em maneiras de ser, em maneiras de pensar, que muitas vezes dentro da sua casa estão passando por problemas e vão até dizer: ai, porque a minha vida é assim, ai, porque as coisas... Já viu gente assim? Já ou não? Já, meu Deus do céu, quantos irmãos, vamos dizer como aqueles jovens, né? São colocados na fornalha da vida, só que porque não estão na palavra de Deus, não estão unidos a Deus, as chamas dos problemas vai alcançando, vamos dizer, vai queimando. Os problemas vão tirando a paz, os acontecimentos vão roubando de nós a esperança, a fé. E muitas vezes nós falamos que acreditamos em Deus, mas não experimentamos esta liberdade. E é por isso que nesta missa de hoje, nós somos convidados a tomarmos uma decisão na nossa vida. Nós temos duas escolhas: passar a nossa vida envolvido nas situações que nos acontecem. E quando isso é real na nossa vida, pode parar e perceber, as coisas não vão para frente. Às vezes a gente dá um passo para frente e dois para trás. Parece que o trem não anda, as coisas não fluem. Mas por quê? Aonde é que está o meu e o teu coração? Se Cristo te libertar, se Cristo me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Se de fato eu permaneço em Cristo, se de fato você tem o teu coração unido à palavra do Senhor, meu irmão, eu já quero proclamar isso na tua vida. Tempo novo vai acontecer na tua história, porque a liberdade, ela é de dentro para fora que o Senhor realiza em nós. Nada do que está fora tem poder sobre a nossa vida. Por quê? A minha vida, a tua vida está unida ao Senhor. E é por isso que o Salmo vai dizer isso: a vós louvor, honra e glória eternamente. Seja qual for a situação, nós somos homens e precisamos ser homens e mulheres de fé, fincados na palavra de Deus, na presença de Deus, a ponto de permitir que o louvor, mesmo sem a gente entender, faça parte da nossa vida, esteja nos nossos lábios a toda e qualquer situação. Tem uma grande querida, Maria Gabriela, e ela sempre diz para mim: padre, tem coisa que a gente não tem que entender, e nem vai entender. Nós temos que louvar e agradecer, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe de quê, gente? Tudo, Ele conhece tudo, e nós não precisamos ter domínio de tudo, porque Deus é Deus. E seja qual for a situação que nós estejamos passando, se de fato nós somos discípulos do Senhor, estamos unidos à sua palavra, nós permitiremos o louvor fazer parte do nosso coração, porque nós não vamos dar força para as chamas, para os males que estão ao nosso redor.
Por isso que nesta missa, eu e você possamos tomar posse disso. O Senhor quer me libertar. Mas você quer ser livre? Pergunta para quem está do seu lado aí. Tu quer ser livre, criatura? Quer mesmo? Ou você quer continuar do mesmo jeito, reclamando, murmurando, insatisfeito? Se você estiver unido à palavra de Deus, veja, nesta missa, neste dia, o teu coração vai se libertar e uma esperança nova vem, a ponto de você louvar e bendizer a Deus. Se Cristo te libertar, eu e você seremos verdadeiramente, que de fato a palavra de Deus nos ilumine e nos dê esta grande graça de não permitir que os males nos envolvam, mas que a presença de Deus nos acompanhe e nos dê a graça da vida nova. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.